Fala pessoal, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Brother Design. E hoje eu quero responder uma dúvida de uma inscrita daqui do canal. Eu vou pegar o comentário dela agora. Na verdade é de um inscrito, achei que era menina, mas é menino, tá? Então vamos lá. É o Renan Oliveira 472. Mais um vídeo excelente, obrigado Ana. No meu último comentário eu falei sobre minha dificuldade de usar prancheta igual a você. Aqui tem algum vídeo onde eu consigo fazer divisões das margens todas certinhas. Gosto muito dos seus carrosséis, ao meu ver, são visualmente bem bonitos e ao mesmo tempo simples. Então, muito obrigada aí pelo comentário. E a gente vai falar sobre se é mais interessante a gente usar pranchetas para fazer carrosséis no Photoshop ou fatias, tá? Porque que eu uso fatias e não pranchetas para fazer carrosséis. Então hoje a gente vai falar isso, uma coisa um pouquinho mais básica, mas eu acho que é bem útil essa informação para quem tá começando a criar carrosséis agora, beleza? Então antes de mais nada, eu gostaria de pedir você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo e nos seguir lá no Instagram também, rumo aos 33 mil seguidores. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês, eu agradeço sempre imensamente. A gente vai falar sobre as pranchetas, vai falar sobre fatias, vai falar sobre como abrir um arquivo para fazer fatias e o porquê de um ser melhor do que o outro ou pior do que o outro, tá? Isso é uma coisa que eu falo lá no Carrossel do Futuro. Então, se você ainda não é meu aluno, quer aprender a fazer carrosséis como esse, quer saber a diferença entre pranchetas e fatias e saber fazer carrosséis profissionais, dá uma olhadinha aqui na descrição, que é onde eu disponibilizo o meu treinamento de como você vai aprender a criar carrosséis como esse e também a gerar imagens para você criar os carrosséis. Você vai aprender a fazer carrosséis profissionais aí junto com o Photoshop, mesmo que você saiba somente o básico do Photoshop. Então, dá uma olhadinha aqui no link da descrição e eu te vejo no Carrossel do Futuro. Prosseguimos então com o vídeo, tá? Eu vou abrir aqui um carrossel que eu tenho aqui no Photoshop. Então eu tenho aqui esse carrossel aqui, como vocês podem ver, ele é cheio de guias. Então, eu acho que muita gente pode confundir que eu use pranchetas por causa que eu organizo tudo aqui em pastinhas, certo? Mas na verdade eu não uso pranchetas, pessoal. Na verdade eu recomendo que você não use pranchetas para fazer especificamente carrosséis, tá? Porque se você quiser fazer uma transição entre um slide e outro, é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então, o que acontece? Eu uso fatias. O que são fatias? Deixa eu abrir aqui o tamanho da imagem para vocês entenderem melhor. O tamanho do arquivo, ele tem 10.800 pixels de largura. Quer dizer que é uma imagem só ao comprido, certo? Então, o que acontece? O Photoshop, ele deixa a gente fatiar no nosso arquivo. Então, se eu vir aqui na ferramenta de corte demarcado, clicar com o botão direito, clicar aqui em fatia, eu tenho essas fatias. Quanto mais eu aproximar, menor fica, mas tá escrito 1, depois 2, depois 3, depois 4, 5. Então, basicamente tá fatiado. Como que faz pra trabalhar em fatias aqui dentro do Photoshop? Então, vamos lá. Vamos abrir um novo arquivo e eu vou colocar aqui, ó, carrossel fatias, certo? E aqui eu vou colocar vezes a quantidade de slides que eu quero. O que eu recomendo? Deixa em 10 slides. Aí, se você precisar usar menos, usar mais, você pode facilmente utilizar o mesmo arquivo. Resolução eu gosto de colocar um pouquinho a mais, sem tá pronto o arquivo, tá? O que acontece? É uma imagem só. Se eu for fazer a separação aqui, vai ficar basicamente uma imagem só se eu for exportar, certo? Mas isso não acontece se eu fatiar. Mas como é que eu fatio para saber exatamente que cada uma tem 1080, né, de largura? Então, eu venho aqui em visualizar, guias, novo layout de guias, e eu vou colocar 10 colunas porque tem 10 slides. E vou remover as linhas, tá? Vai ficar só as colunas aqui. Agora, eu sei que cada uma dessas tem 1080 pixels de largura. Então, a gente vem aqui, só para checar, e ali no Large tá escrito 1080 pixels, na partezinha do L ali, certo? Então, é assim que a gente sabe. Aí, é só eu clicar aqui na ferramenta de fatia, que tá aqui dentro da corte demarcado, né? Ferramenta C. E tem esse botãozinho aqui, ó, fatiar a partir de guias. Prontinho. Aí é só eu ir colocando as camadas por aqui. Por que que é muito mais fácil desse jeito e por que que eu não uso pranchetas, tá? Primeiro, pessoal, muito mais fácil de organizar, todas as camadas estão aqui, tá? Então eu tenho todas as camadas do slide 1, todas as camadas do slide 2, eu deixo organizado dessa forma, tá?
Eu falo um pouquinho mais a fundo dentro do Carrossel do Futuro sobre isso, mas o que acontece? É muito mais leve de trabalhar com o Photoshop assim, porque a prancheta, ela acaba puxando um pouquinho mais de memória RAM, tá? Que é uma memória que o nosso computador tem. Se você não sabe ver a sua memória RAM, você vem aqui, clica em gerenciador de tarefas, desempenho, e aqui tá, ó, memória. Eu estou com o OBS e algumas abas do Chrome aberto, alguns outros programas abertos junto com o Photoshop, e eu já estou ocupando 17 GB, certo? Então, o que acontece? Se eu começar a usar muitas pranchetas, isso vai começar a pesar muito no meu computador e ele pode dar alguns artefatos e também, às vezes, você esquece de salvar e perde todo o arquivo. Então, eu acho muito mais leve, muito melhor, muito mais rápido você trabalhar com fatias, dessa forma que eu mostrei aqui pra vocês. Agora, se eu quiser fazer um carrossel que tenha esse efeito aqui com pranchetas, tá? Ana, eu não quero usar fatias, eu quero só pranchetas. Sou team pranchetas total, quero usar pranchetas. Você vem aqui, arquivo, novo, e você vai colocar 1080 só porque você vai usar pranchetas, certo? Pranchetas, vou colocar a resolução aqui em 100, criar. Aí eu vou precisar 10 pranchetas dessa daqui, então eu vou adicionar 10 pranchetas, certinho. Agora eu quero que todas estejam grudadas, né? Porque eu quero fazer aquela função assim, ó. Então eu vou grudando todas elas aqui. Certo, primeiro de tudo, tá? Fica essa linha separando, meio que não tem como tirar, tá? Vai ficar essa linha separando. Não é um problema, mas eu acho um pouco incomodativo. Aí, o que eu poderia fazer aqui também? Vamos pegar um exemplo aqui, eu vou pegar essa camada, né? Vamos supor que tem um monte de camadas de texto e tudo mais, e eu quero colocar esse telefone entre o slide 1 e o slide 2. Se eu colocar na prancheta 1, aqui, ele não vai ficar ali, certo? Aí eu teria que colocar dentro da prancheta 2, certo? Não, também não dá certo. Ou eu teria que colocar ele por cima aqui de tudo, fora das pranchetas. Ou eu duplico ele, coloco nas duas e tento fazer um encaixe aqui, certo? Ele dá até a grudadinha. Só que daí, percebam, se eu fizer isso em cada slide, eu vou ter o dobro de camadas que eu poderia ter usando fatias, certo? Então, esse é um dos big motivos, tá? Aqui eu tenho 10 pranchetas aqui, né? Elas não estão nem ocupadas. Vamos ver como é que tá a memória. Ainda tá 17%. 17 não, né? 17 GB tá utilizando. Então, é bastante coisa, tá? Então, vamos pegar aqui um arquivo que eu tenha com bastante pranchetas. Normalmente eu uso pranchetas para fazer apresentações. Então, a gente tem aqui o Brand Book da Unbound, que a gente fez do zero aqui em live no canal. Aqui, ó. Então, eu utilizo normalmente as pranchetas para esse tipo de serviço, tá? Quando tem que fazer uma apresentação de slides, alguma coisa assim, eu utilizo, se eu precisar usar no Photoshop, eu utilizo pranchetas, certo? Porque vale mais a pena porque não são tantas camadas, eu não preciso fazer transições se eu não quiser, então não tem tanta necessidade de ser fatiado, certo? Mas o que eu recomendo, pessoal, é vocês utilizarem ferramenta de fatias, ainda mais para quem tá começando, é mais fácil de utilizar e tudo mais, tá? E aí, como a gente faz para exportar uma vez que o carrossel tá pronto e fatiado? Você vem aqui em arquivo, exportar, salvar para web, que a gente bota ajustar a visualização, tá aqui o carrossel, a gente clica em salvar, escolhe a pasta que a gente quer salvar e ele vai salvar separadinho, imagem por imagem. Esse carrossel aqui, ele tá lá no Instagram, então você pode aproveitar e ir lá e olhar esse carrossel pra você ver como é que ele tá lá. E é isso, tá? Então, o que eu recomendo é que você use fatias quando você for fazer carrosséis dentro do Photoshop, porque nos carrosséis a gente usa bastante camadas e pode ser que você tenha uma dor de cabeça com o Photoshop fechando, utilizando pranchetas. Certo, pessoal? Esse foi mais um vídeo. Se você tiver alguma dúvida muito específica, uma dúvida muito forte, manda aqui que talvez vire vídeo, tá? Então, esse foi uma dúvida do colega Renan Oliveira, que virou um vídeo, certo? Espero que você tenha curtido esse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, assiste esses 2 vídeos aqui. Se você ficou até o final, me dá um comentário com este emoji aqui, por favor. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e me diz aqui se vocês querem mais vídeos assim, certo? Respondendo comentários e falando aqui, sanando as dúvidas de vocês, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!